Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e antes de partir para o nosso vídeo de hoje, com uma análise de todas as entrevistas, todas as declarações de ontem, da política do Vasco, do Levenciano, que fez vídeo na internet, da chapa do Campelo, que falou das melhorias, segundo eles, que eles fizeram para o Vasco, da Mais Vasco, que também soltou vídeo no YouTube ontem, do Fred Lopes, que também soltou um vídeo nas redes sociais, a política do Vasco se animando mais, pegando mais fogo, chegando mais perto das eleições, e a gente fez um apanhado de cada declaração, de cada falados pelos principais candidatos, por 4 dos principais candidatos, no caso Fred Lopes, a chapa do Alexandre Campelo, a Mais Vasco do Jorge Salgado e o Levenciano. Antes de partir para o vídeo, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês ativam o sininho, assim que a gente lança um vídeo novo, vocês já são notificados pelo YouTube. E também curtir o nosso vídeo para ele ser mais sugerido para mais vascaínos, ajuda demais a gente, galera. E aí vamos começar falando do Levenciano, fez um vídeo longo, um programa no canal dele no YouTube, 40 minutos de vídeo, e a gente tirou algumas das principais falas do Levenciano. Dentre outras coisas, ele falou das fraquezas do Vasco, o que na opinião dele são as principais fraquezas do Vasco: a crise financeira, a crise política e a crise técnica a qual o Vasco se encontra já há muitos anos. Na visão dele, a solução financeira para o Vasco é o que vai acabar com todas as crises do Vasco, porque quando você tem dinheiro mesmo em caixa para montar um time forte, para disputar títulos, até a própria política fica mais pacificada. Um dado interessante que ele soltou: de 2003 a 2020, a dívida do Vasco cresceu muito. Em 2003, segundo ele, a dívida do Vasco era de aproximadamente 130 milhões de reais. Hoje, em 2020, está batendo na casa dos 149 milhões de reais. Uma dívida que cresceu bastante. E um dado também interessante em cima disso que ele falou: nesses 17 anos de 2003 a 2020, o Vasco só conseguiu em apenas 3 oportunidades passar dos 200 milhões na receita. O Vasco só conseguiu arrecadar acima dos 200 milhões em 3 oportunidades. E aí o que ele disse é que muitos clubes devem. O problema maior de um clube ou de uma instituição não é a dívida, é o fluxo de caixa para que você possa arcar com aquela dívida. O Vasco tem a 7ª dívida, tem 6 clubes na frente do Vasco devendo mais do que o Vasco. O problema do Vasco é que não consegue arrecadar o dinheiro necessário para conviver com a dívida e conseguir manter o clube de uma forma satisfatória, de uma forma que consiga montar time forte para disputar títulos. O foco principal dele é na captação de receitas para que o problema financeiro, que é o maior que o Vasco tem, segundo a visão dele, possa acabar e o Vasco possa, com a melhora financeira, melhorar todas as outras áreas do clube, como o aspecto técnico no futebol, como o aspecto político, trazer mais tranquilidade, ter um clima menos conturbado politicamente dentro do clube. Isso foi o que o Levenciano falou. Algumas coisas do que ele falou bastante coisa, mas essas foram as mais importantes na nossa opinião. Vai primar muito pela receita, pela captação de receita, porque na opinião dele, o principal problema do Vasco é financeiro, mas não é dívida. A dívida do Vasco é alta, mas o Vasco tem que conviver com a dívida, tem que ter como arrecadar dinheiro para conviver com a dívida e conseguir tocar bem o clube, como é feito em várias empresas, não só no futebol, mas em muitas empresas ao redor do mundo. As empresas têm dívidas altas, mas têm como arrecadar, tem receitas altas também para ir pagando a dívida e ir mantendo bem a empresa. É o que o Vasco tem que fazer na visão do Levenciano. Deixa a sua opinião aí, o que você acha sobre isso. E aí, partindo para que o Fred Lopes falou. O que o Fred Lopes falou? Também sobre recuperação financeira. Ele falou sobre a recuperação financeira e esportiva. Isso tem que andar junto, tem que um andar ao lado do outro. E aí ele falou um dado importante também, que o Vasco não está entre os 10 clubes que mais arrecadam no futebol brasileiro. E isso, na opinião dele, na nossa também, é um absurdo. O Vasco, a grandeza que tem, com a grandeza que tem, não está entre os 10 clubes que mais arrecadam no futebol brasileiro. E aí ele falou que o Vasco tem as receitas atrofiadas, né? Pay-per-view, venda de produtos licenciados do clube, bilheteria, né? Contrato de TV também, TV aberta no caso. E aí disse que só com esses quesitos, venda de produtos, pay-per-view, TV aberta e bilheteria, o Vasco consegue dobrar a sua arrecadação. Esses quesitos forem bem analisados e forem negociados da forma correta, que o Vasco tem capacidade de dobrar a sua receita
só com esses quesitos. E aí falou da base também, um trabalho que ele começou em 2018, que nas palavras dele, infelizmente ele não pôde levar à frente, mas o Carlos Brasil está tocando muito bem o projeto. Ele falou que isso é muito importante, a base, não só pelo aspecto técnico, mas também pelo aspecto financeiro. Estão subindo bons jogadores e isso traz vitórias, títulos, time forte para o Vasco. E também no aspecto financeiro, obviamente, porque eles serão vendidos por um valor mais satisfatório, um valor que realmente possa trazer dinheiro de verdade para o Vasco. Não qualquer vendinha como o Vasco tem feito nos últimos tempos, né? Infelizmente, a maior venda do Vasco nos últimos anos, eu acho que talvez a da história foi a do Paulinho. O Vasco vendeu jogadores craques por valores pífios. Pelo menos nos últimos 20 anos o Vasco vem trabalhando dessa forma. Mudar essa mentalidade no Vasco, vender melhores jogadores e produzir melhor esses jogadores. Fazer uma base forte para que não só tecnicamente, mas também financeiramente possa render frutos ao Vasco. Deixa a sua opinião aí também sobre o que o Fred Lopes falou de recuperação financeira para o Vasco. E a Chapa Mais Vasco também colocou um vídeo no canal deles na internet falando sobre compliance e governança. Que o Vasco deixou de arrecadar 50 milhões de reais nos últimos 5 anos só por não ter uma governança e um compliance corretos. O que quer dizer isso? Não tem transparência para a própria torcida. O Vasco deixou de arrecadar mais de 50 milhões nos últimos 5 anos. Isso é um dado importante da Chapa Mais Vasco. E aí eles dão a solução na visão deles. Eles têm um código de ética que eles querem implementar no Vasco. Esse código de ética seria, passando por uma fiscalização na política de corrupção, gestão de consequências também, o que pode causar, o que cada ato pode causar numa governança do clube, né? Relacionamento com terceiros, relacionamento com a administração pública, proteção de dados, política anti-suborno, política de tráfego e relações comerciais com jogadores. Eles convidaram, né, para fazer parte desse time deles, pessoas bem preparadas, turma de mestrado da Fundação Getúlio Vargas, gente mesmo preparada que pode ajudar nesse código de ética importante que eles querem implementar no Vasco. E aí o que eles dizem com isso tudo, fazendo um resumo rápido? Que a governança e o compliance, o que seria o compliance para quem não sabe? É uma função mais ou menos que coloca a empresa ou a instituição, né, de forma a andar na linha com os órgãos regulamentadores. É mais ou menos isso. Objetivo: corrigir e prevenir desvios, alguns desvios que possam trazer problemas judiciais à empresa, à instituição, né? É bem usado nas empresas, nas instituições de combater a corrupção, parte anticorrupção de uma empresa ou de uma instituição. E aí a Mais Vasco quer implementar um código de ética que seja baseado muito nisso, para que o Vasco não deixe de arrecadar dinheiro por conta de falta de transparência, de suborno dentro do clube, de corrupção dentro do clube, de desvio de dinheiro ou de outros desvios de conduta. Que o Vasco não deixe de arrecadar, que o Vasco tenha uma imagem no mercado que faça o Vasco, né, arrecadar dinheiro, não fique perdendo dinheiro por conta desses desvios de conduta dentro do clube. Deixa a sua opinião aí, o que vocês acham disso também. E aí a chapa No Rumo Certo do presidente Alexandre Campelo também colocou na internet algumas das ações que eles fizeram no Vasco nos últimos quase 3 anos de gestão. Dentre essas ações, desde 2018, eles desbloquearam mais de 10 mil perfis na internet e também contrataram empresas externas para fazer auditorias. Empresas essas respeitadas mundialmente, segundo eles. E aí, segundo eles também, atualmente, e é verdade, não é mentira, é verdade, atualmente o torcedor do Vasco tem acesso a balancetes, balanços do clube, que nunca foi divulgado anteriormente. Realmente o Vasco era muito fechado, está começando a se abrir um pouco mais para a torcida, para o sócio torcedor. Isso tudo, segundo eles, faz parte de um reposicionamento da marca Vasco no mercado. E o que eles acreditam é que só um fortalecimento da marca do Vasco, da marca Vasco, do nome da instituição, vai trazer parceiros para o Vasco se levantar realmente. E aí o que eles falam é que o Vasco está no rumo certo, apoio do sócio torcedor para continuar levando o Vasco nesse rumo certo. Foi a chapa No Rumo Certo do atual presidente Alexandre Campelo. Deixa a sua opinião aí, galera, é muito importante pra gente. E uma notícia rápida para finalizar o nosso vídeo: o canal Atenção Vascaínos deu a notícia de que o Vasco ainda não confirmou, mas que precisa de peças no elenco e que há alguns buracos na folha salarial que poderiam abrir espaço para 2 ou 3 jogadores serem contratados para que venham ser titulares do Vasco.
Esses 2 ou 3 jogadores podem chegar em breve, segundo a notícia do Atenção Vascaínos. É isso, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece de, se puder, curtir, compartilhar, ajuda demais a gente. Rapidinho, já estava esquecendo de falar da nossa camisa, do nosso sorteio, que vai acontecer assim que o canal atingir. Tá chegando lá, 3 mil inscritos, está muito perto de chegar. Nosso sorteio vai ser no nosso perfil lá no Instagram, que honra.c. Tem muito conteúdo legal do Vasco lá. A gente também posta muito conteúdo maneiro lá. Segue a gente, segue o nosso perfil, participa do sorteio e espalha pra geral, galera. É isso, esse foi o nosso vídeo. Um abração, fica com Deus, saudações vascaínas e até o próximo.